Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sou o professor Thiago e hoje teremos mais uma aula de história. Mas antes de começarmos, não esqueçam aí de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as suas notificações. Vamos começar, galera! Vamos então para a segunda parte aqui da nossa aula do Renascimento, galerinha. Então vamos falar aqui sobre as fases do Renascimento italiano. Pessoal, não esqueçam daquelas características básicas que eu apontei para vocês na outra aula, na outra videoaula, né? Mas retomando aqui para vocês, ó, o Renascimento cultural valoriza a cultura greco-romana e tem um enorme preconceito com a Idade Média. Nós temos ali a valorização também do uso da razão, né? Em detrimento do uso da fé. Antropocentrismo, valorização do homem. Naturalismo, individualismo também é muito valorizado pelos renascentistas, tá? E nós teremos também aqui uma profunda transformação na questão da arte, né? Na pintura, na arquitetura, na escultura, onde nós temos ali a defesa de valores como a serenidade, a beleza, a busca da perfeição. Beleza e busca da perfeição, galera, sempre pautado na ideia ali da natureza como fonte da beleza, fonte ali do que é perfeito. Então eu devo buscar na natureza essa perfeição. Então, valores também como medida, limpidez, simetria, proporção geométrica sempre serão muito cobrados aqui quando se fala em renascimento cultural. O renascimento, então, italiano, pessoal, que foi o pioneiro que nós vimos na aula passada, ele tem aqui alguns expoentes e fases importantes, né? Vamos comentar aqui rapidamente alguns deles. Então, por exemplo, a primeira grande fase que nós temos é a fase do Trecento, né? Lá no século XIV, nos anos 1300 e no seu transcorrer ali do século XIV no caso. É uma fase, pessoal, ali ó, do início dessa transição feudo-capitalista, né? No caso aqui renascentista. E nós destacamos ali a literatura, né? Como, por exemplo, autores como Dante Alighieri, que escreveu ali a Divina Comédia, Petrarca com a sua obra África, né? Obras ali que tentam se descolar da Idade Média e criar uma nova estética, uma nova valorização ali da língua italiana, né, da língua de Florença, por exemplo. Um grande nome aqui também é o Boccaccio, né, com o Decameron, que é um livro de contos ali que vai se descolando, como eu disse, da Idade Média, que vai valorizando o homem. Na pintura, pessoal, o principal nome que nós temos aqui, ó, é o Giotto, tá? Você está vendo aqui uma obra do Giotto, o Beijo de Judas, né? Muitos autores chamam essa fase de proto-renascentista. Realmente é uma fase bem inicial, mas você já percebe ali ó, a busca do realismo, né, dessa cópia da natureza que eu comentei com vocês. Então você já tem ali, por exemplo, ó, o rosto muito próximo ali de um rosto das pessoas ali, respeitando questão de proporção, de perspectiva geométrica, de profundidade, de tridimensionalidade. No centro ali da obra, né, o tema dela, o beijo de Judas em Jesus, né? Você percebe que Jesus ali tem uma auréola, né, que o diferencia e alguns apóstolos que aparecem ali também. A segunda fase, pessoal, é a fase do Quattrocento, né, onde a gente pode destacar ali a cidade de Florença no século XV, o grande lugar ali do desenvolvimento renascentista, tá? Nós temos nomes ali como Leonardo da Vinci, que você está vendo aqui imagem, né? É impossível não destacar o Leonardo da Vinci, um gênio aqui do período, desenvolvendo estudos em várias áreas, em vários aspectos. Algumas obras famosíssimas dele, ó, você tem aqui a Mona Lisa, clássico aí dos clássicos, né? Ela observa você, o quadro ali, o fundo tem uma diferença, né, de um lado para o outro com relação à cabeça da Mona Lisa e dá uma impressão ali de movimentação nessa imagem, é algo muito espetacular. Outra obra fantástica dele é o Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano é baseado ali numa obra da antiguidade romana, né, nas obras de Vitrúvio, que falam ali sobre a proporção geométrica, sobre a perspectiva, né, e você vai ter então uma obra monumental aqui feita pelo Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano, que busca respeitar o máximo possível
possível da questão aí da proporção. Então, por exemplo, ó, dá uma olhadinha aí no homem vitruviano. Se você olhar a altura ali do corpo humano, ele é igual à largura dos braços abertos. A cabeça ali, ó, ela corresponde a exatamente 1/8 da altura total. A palma da mão, gente, do pulso ao topo do dedo médio, equivale a 1/10 da altura do corpo. Olha as coisas que ele colocou nessa pintura, gente. É um negócio fantástico. O pé, por exemplo, ó, 1/6 do corpo, corresponde a 1/6 do corpo. Olha que monumental, como ele respeita a questão da proporção, como ele quer glorificar essa ideia, então, de uma natureza como fonte de perfeição, de proporção nessa obra. A face, ó, pra gente fechar aqui, do queixo ao topo da testa, equivale a 1/10 da altura do corpo. Não esqueçam das características que eu disse para vocês. Antropocentrismo, proporção, simetria, serenidade. Você sempre vai encontrar essas características em obras renascentistas, tá, gente? Outro cara que a gente destaca aqui é o Sandro Botticelli, né? Sandro Botticelli pinta ali diversas obras importantíssimas, talvez uma das principais seja essa que vocês estão olhando agora, né? Chama-se O Nascimento de Vênus, tá lá em Florença essa obra, no Museu Uffizi, né? Na Galeria Uffizi. O Nascimento de Vênus, pessoal, ele é muito importante, né? Por quê? Porque ele trata aqui, ó, de uma história mitológica, né? Então você vê a valorização da cultura greco-romana. Nessa história mitológica, pessoal, você tem o nascimento de uma deusa, né? Depois da briga ali entre Cronos e Urano, né? Cronos corta ali os testículos do pai, esses testículos caem no mar, essa espuma que é feita no mar promove o nascimento da deusa de Vênus ali, que é empurrada aqui para a ilha, né, de Citra pelo Zéfiro. Você está vendo aqui o Zéfiro soprando a Vênus, né? Ele está abraçado provavelmente com a aurora, né, que representa ali a origem da vida, a origem do dia, e está sendo recepcionada pela primavera ali, que vai cobrir o seu corpo. Você vê que a Vênus está num gesto pudíquo ali, né, cobrindo as suas partes, cobrindo suas vergonhas. Galerinha, quadro fantástico que retrata a mitologia, é o primeiro nu que nós vamos ter aqui na arte depois de quase 1000 anos. Tudo bem? Lógico, né? O que era retratado ali antes com cena de nudez eram cenas relacionadas a Eva ou Adão e Eva, tá? Então você tem algo aqui extraordinário, uma grande ruptura. Quando você olha essa obra, inclusive, é muito provável, lembra que eu comentei no outro vídeo, né? Que havia uma grande herança da cultura greco-romana ali na Península Itálica, e uma dessas heranças é essa escultura aí, a Vênus Capitolina, né? Você vê que o gesto da Vênus Capitolina é muito parecida com o gesto da Vênus, do Botticelli, então seria a grande inspiração. E essa outra imagem é muito interessante porque você vê essa questão da ideia ali do respeito, da proporção, né? Ó, a distância dos dois mamilos é a mesma distância do mamilo ali, do centro do peito, na verdade, até o umbigo, e do umbigo até o início das pernas, tá? Então, olha como se valoriza a questão da proporção. A fase do Cinquecento, pessoal. Agora nós temos Roma como um local ali muito importante de desenvolvimento renascentista, tá? Então a gente está falando do século XVI. Quem que a gente destaca aqui? Destacamos o Rafael Sanzio, olha ele aqui, né? Rafael pinta um afresco fantástico, que eu gosto muito, por exemplo, que é a Escola de Platão, a Academia de Platão. É uma grande homenagem aos filósofos aqui da antiguidade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, você percebe essa ideia de proporção, de tridimensionalidade, de ponto de fuga. Agora, aqui você tem uma grande homenagem a esses filósofos, a esses pensadores da antiguidade. Separei alguns para vocês, tá? Por exemplo, ó, esses dois aqui que eu estou destacando para vocês, Platão e Aristóteles. Você tem Platão apontando para cima, ó, representando ali a sua ideia, né, dos dois mundos, falando que o conhecimento está no mundo das ideias. Enquanto Aristóteles, né, está apontando para baixo, falando que não, falando que os órgãos sensoriais, que a experiência sensorial é que determina ali a aquisição do conhecimento. Olha aqui, ó, aqui no cantinho você tem o Epícoro cercado ali por um jovem, um velho, uma criança, que representaria então que o homem deveria ser feliz em qualquer fase da vida, né? Lembrem-se que o epicurismo ele busca a felicidade, né? A felicidade através do prazer, mas não o prazer carnal, o prazer ali da contemplação da natureza, da busca da sabedoria. Bem, você tem aqui, ó, o Heráclito,
né? O Heráclito, é muito interessante isso aqui, porque o Heráclito ele fala que tudo é mudança, tudo é fluxo. A ideia do Heráclito é aquela resumida na ideia do rio, né? Você nunca entra no mesmo rio 2 vezes. Por quê? Porque na segunda vez que você entra no rio, você não é a mesma pessoa e o rio não é o mesmo. Então tudo é fluxo, né? O princípio de todas as coisas para o Heráclito, inclusive, era o fogo. Só que lá, você vê que o Heráclito ele está parado, mas ele é o que diz que tudo é fluxo, tudo é mudança. Lá no fundo, pessoal, olha só quem você tem. Parmênides, que diz que, na verdade, gente, nada muda e ele está andando. Então é uma brincadeirinha que ele fez aqui. Outra característica importante que eu posso destacar para vocês, ó, é esse cara aqui. Esse cara aqui é o Pitágoras. Pitágoras está ali estudando, né? Ele tinha uma escola, que era a escola dos pitagóricos, valorizavam muito a matemática, tudo era matemática para eles. Na lousa aqui que está ao lado, você tem inclusive uma representação dos espaços ali, dos intervalos musicais. Ao fundo, nessa imagem, você tem ali provavelmente o Averroá, um dos árabes que teria contribuído para o Renascimento, tá, gente? Ó, esse cara que está olhando aqui para vocês é o Rafael. Ele pintou-se na obra para fazer essa representação. Esse aqui, gente, ó, que você está olhando agora é o Diógenes. Notem ali a ideia, a posição dele de desleixado, né, como se não tivesse nem aí com as coisas. Diógenes é um cínico, né? Ele teria sido visitado, inclusive, pelo Alexandre Magno, teria perguntado a ele o que ele queria, o que Diógenes queria, e o Diógenes disse ao imperador Alexandre, né, o grande imperador, disse ao Alexandre que ele estaria cobrindo ao sol e pediu para que o Alexandre se afastasse. Você vê que o Alexandre Magno aqui na obra, pessoal, ele está bem longe do Diógenes. Como eu disse, é uma obra fantástica, tá? Bem, nessa obra também você tem algumas homenagens do Rafael, né? O Platão, por exemplo, é o Leonardo da Vinci. Você tem o Heráclito como o Michelangelo, né? Uma homenagem também a ele. Falando no Michelangelo, pessoal, Michelangelo também é um grande artista, grande escultor, grande pintor, e a gente tem sempre que ressaltá-lo. Dá uma olhadinha aqui, né? Teto da Capela Sistina, mas eu vou destacar para vocês agora uma outra obra dele, que é a obra ali, O Juízo Final, que está lá na Capela Sistina também, fica próximo ao altar. Aqui a gente vê uma obra, pessoal, pintada no contexto já da Contra-Reforma, reforma protestante avançando de forma muito fulminante na Europa, e nós teremos aqui o Michelangelo pintando uma obra de defesa da Igreja Católica, né? Ao centro, ó, você tem Jesus com uma cara de muita contrariedade, é o juízo final, as pessoas serão culpadas, serão punidas, né? Serão julgadas. Maria está ao lado, você vê que Maria está ali com semblante desconsolado, né? Não há o que fazer, a punição vai acontecer. Você tem aqui, ó, os anjos, né? Com o pequeno livro dos méritos, né? E o grande livro ali dos pecados, dos deméritos, anunciando ali que a humanidade errou muito, né, durante esse processo antes do julgamento. Você vê aqui as pessoas se agarrando, né, tentando ali a salvação, algumas voltando à vida e sendo salvas. Notem aqui, né, você tem alguns mártires da igreja, né, como o São Bartolomeu, também o São Lourenço. O São Lourenço é esse que está com a grelha na mão, ele foi queimado. O São Bartolomeu, gente, ele teve a pele esculpida, né, retirada, escalpelada, perdão. Você vê que numa das mãos ele carrega uma faca, na outra ele está carregando a própria pele. E se você olhar a pele dele, tem a pele que ele está segurando, que é a própria pele, tem as feições atormentadas ali do autor dessa obra, que é o Michelangelo. Esse outro que a gente destaca aqui é o São Pedro, ele está com as chaves do céu, tudo bem? Ao fundo ali, na parte superior, você tem ali as pessoas com muita dificuldade segurando ali os instrumentos de martírio de Jesus, a cruz, a coroa de espinho, a coluna de flagelação. Tudo bem? Olha o olhar de desespero dessa pessoa, gente. Ela sabe que vai ser condenada, tá? Olha essa outra imagem que interessante. As pessoas agarradas ao terço. Por que elas estão agarradas ao terço, gente? Porque é uma clara referência aqui de que só serão salvas pessoas que eram da Igreja Católica e protestante, não usa o terço. Então você está dando um recado de que eles não serão salvos. Aqui ao fundo, pessoal, você tem uma cena mitológica, né? O barqueiro ali, o Caron, dando ali com o remo nas pessoas que estão sendo conduzidas para o inferno. E você tem ali também o rei Minos, né? Que vai receber essas pessoas no inferno.
Vale lembrar, né, que um bispo, o Beatio de Cesena, denunciou que as cenas pintadas aqui, os corpos pintados pelo Michelangelo eram um absurdo, porque eram nus, pessoas nuas. E o Beatio de Cesena, pessoal, ele acaba denunciando isso para o Papa Paulo III, e o Paulo III diz ao Beatio de Cesena que não vai fazer nada, né? O Michelangelo acaba se vingando desse cardeal e pinta o seu rosto como o rei aí do inferno. Então, uma obra monumental, tá? Vale lembrar também que as reclamações do Beatio de Cesena acabaram tendo êxito no futuro, né? A Contra-Reforma vai proibir cenas de nudez, e nós teremos um pintor chamado Daniel de la Volterra, que foi contratado pela igreja para pintar paninhos ali para esconder as vergonhas desses personagens, né? Esse pintor ficou conhecido como El Braguetone, o tapa-rabos. Galerinha, também um grande escultor. Você tem aqui, por exemplo, né, uma das obras mais importantes, que é a Pietà, tá lá no Vaticano também, na igreja de São Pedro. E você tem o Davi, né? Como você consegue perceber aqui, os detalhes, pessoal, são espetaculares, né? Então a busca ali da cópia da natureza, a busca da perfeição, a busca de colocar um corpo ali perfeito, até com a questão anatômica muito valorizada, como eu disse para vocês, tá? O Renascimento, pessoal, vamos lá para outro tema agora, vamos falar da expansão do Renascimento. Tem que lembrar sempre que a partir do século XVI, principalmente, ocorre o que nós chamamos de deslocamento do eixo econômico. Dá uma olhadinha no mapa. Ó. O eixo econômico ficava no Mediterrâneo, controlado pelas cidades italianas, que enriqueceram e promoveram o Renascimento. Agora esse eixo econômico ele foi para o Atlântico e para o Índico. Sendo assim, o que aconteceu? Nós teremos a riqueza fluindo aí para outros reinos. Nós teremos o deslocamento, então, também do Renascimento cultural. Vale lembrar que o contato ali na Europa, o contato comercial, também é algo importante para difundir o Renascimento. Então toda a Europa vai ter, toda a Europa, entre aspas, é claro, vai ter acesso a essas obras monumentais aqui dos renascentistas, tá? Vale lembrar também que essa ascensão das monarquias nacionais, desses reinos absolutistas, vão promover a valorização ali desse Renascimento. Bem, nos Países Baixos a gente pode destacar ali o Van Eyck, né? Que pintou ali o casal Arnolfini, um quadro fantástico. Você percebe nessa obra aqui, ó, um casamento, né? A gente sabe que é um casamento porque se você olhar lá no fundo no espelho, você tem ali as testemunhas aparecendo, né? Antes do Concílio de Trento não precisava de um padre para fazer o casamento e não precisava ser na igreja, tá, pessoal? Você vê que ele está descalço, inclusive, representando ali esse casamento. O cachorrinho que você está vendo aqui na imagem representa a fidelidade. Se você olhar, tem uma iluminação que você percebe que vem da parte da frente dessa imagem, que tem uma clara noção de profundidade, de perspectiva, né? E você percebe que tem uma janela lá no espelho também ao fundo, né? Naquela moldura que você está vendo. Se você olhar a moldura, inclusive, você vê que tem cenas ali da Via Crucis, tá? É algo realmente muito fantástico essa obra, tá, pessoal? Rembrandt, transição aqui do Renascimento cultural para a reforma para a região, para a fase do Barroco, né? Fase aí do contexto da Contra-Reforma. Você está vendo aqui uma das obras, que é a Tempestade no Mar da Galileia. Na Inglaterra, pessoal, quem nós destacamos? Thomas Moros com o seu livro Utopia, né, questionando aí os problemas que a Europa estava vivendo, e é claro, William Shakespeare sempre questionando aí os dogmas da Igreja Católica e valorizando principalmente o homem, a questão do antropocentrismo, tudo bem? Indo ali para a região da Espanha e de Portugal, nós podemos destacar em Portugal o Camões, e podemos destacar na Espanha o Miguel de Cervantes, né? Camões, que vai ali na sua obra retratar ali a glória, a dificuldade ali para promover a expansão comercial e marítima dos portugueses, e o Miguel de Cervantes, né, com o Dom Quixote fazendo um questionamento aí aos valores da Idade Média aqui na Idade Moderna, certo? Para a gente fechar, vamos destacar aqui o Renascimento científico. Nós temos grandes nomes aqui no Renascimento científico. Podemos destacar o Nicolau Copérnico com a sua ideia aí do heliocentrismo. Vale lembrar, gente, que essa tese heliocêntrica ela já vem desde a antiguidade, ok?
Então, o Sol seria o centro e não a Terra. Galileu Galilei, gente, através ali do seu desenvolvimento matemático, das suas invenções, né, como a luneta, ele vai comprovar a tese heliocêntrica. Lembrem-se que ele foi perseguido, teve que negar suas próprias teses. Galileu, que sempre buscava comprovar o que ele falava, comprovar as suas teses com ali estudos matemáticos, tá, gente? Devemos destacar também o Johann Kepler. Kepler, pessoal, além de defender a tese heliocêntrica, ele defende ali a tese das órbitas elípticas, então não seriam circunferências perfeitas ali que os planetas fariam entre si, e sim órbitas elípticas. Ele prova também tudo através ali de estudos matemáticos, tá, pessoal? Vale lembrar, pessoal, do Kepler também, que ele fala ali de 3 leis do movimento planetário, tá? Então todos os planetas se movem em trajetórias elípticas, tendo o Sol em um dos seus focos. Um planeta varre áreas iguais da elipse em tempos iguais, e o quadrado do período da órbita é proporcional ao cubo da distância média, tá? São as 3 ideias principais do Kepler. Não se preocupem que, caso você vai prestar o vestibular em História, isso não costuma ser cobrado assim de forma tão contundente, mas na parte da física isso sempre é muito importante. Tranquilinho? Bem, Renascimento vai entrar em decadência, pessoal, diante ali da ascensão da Reforma e da Contra-Reforma também, embora tenha sido utilizado então para defender valores da Igreja. A Contra-Reforma vai perseguir ali intelectuais, vai perseguir artistas, vai condenar cenas de nudez, vai condenar ali qualquer pessoa que questionar os seus dogmas, como é o exemplo do Galileu. Eu posso dar o exemplo também do Giordano Bruno, que chegou a ser queimado ali numa fogueira pública por não aceitar os dogmas da Igreja e defender ali o conhecimento baseado na razão. Vale lembrar também que a própria arte ela vai se modificando aqui. Nós teremos a ascensão de outros tipos de arte, como o maneirismo, o barroco e o rococó, que vão questionar esses valores renascentistas. Tudo bem, galera? Espero que vocês tenham gostado. Fechamos então esse tema Renascimento Cultural. Até a próxima, um forte abraço para vocês.